Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos aguardar alguns instantes até que mais irmãos possam estar acessando a nossa página no Facebook. Também estamos transmitindo pelo nosso canal no YouTube. Essa noite vamos estar meditando no texto, no livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18. Então, você que está entrando agora, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos compartilhando hoje a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. Então, vou aguardar mais alguns instantes até que mais pessoas possam estar aí acessando. Então, mais uma vez repetindo, 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Vamos estar nesse momento orando. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça nesse momento. Peça a Deus para falar o seu coração e peça a Deus para que o seu coração seja um solo fértil para receber a palavra poderosa do Senhor, que é a boa semente, palavra que pode transformar a sua vida, palavra poderosa essa que nós recebemos do Senhor, testamento para nós, promessas, mandamentos, exemplos. Então, a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é poderosa. Deus sempre fala conosco, mas o que nós precisamos é que o nosso coração esteja preparado para receber a palavra. Então, por isso, nesse momento, convido você a fechar os seus olhos e clamar ao Senhor, para que Ele fale ao seu coração. Vamos juntos orar. Senhor amado, querido, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela saúde, obrigado pela provisão. Obrigado pelo privilégio de poder falar com o Senhor e ouvir a sua voz também. Nesse momento, Pai, nossos corações se voltam para o Senhor. Tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é a boa semente, que ela venha, ó Deus, nesse momento, produzir fruto no nosso coração. E que o nosso coração seja um solo fértil. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos nos concentrando. Todos os impedimentos, as barreiras, tudo aquilo que vier nessa noite para nos atrapalhar, ó Deus, que em nome de Jesus seja repreendido. E que, ó Pai querido, possamos, ó Deus, ter um coração pronto como um solo fértil para a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, repetindo mais uma vez, vamos estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. O texto nos diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água.
comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nós podemos aprender muitas coisas nesse texto. A título de introdução, a seguinte: Elias, ele mostra para nós como nós podemos ir de alto a baixo, mudar de pensamento, de comportamento muito rapidamente. A nossa fé pode flutuar, nós podemos, num momento, crer e estarmos ali convictos e, no outro momento, estarmos completamente desesperados. Isso acontece conosco, isso aconteceu com Elias aqui. Ele enfrenta os 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Azerá, e os mata, os desafia. Ele, em nome do Senhor, vence ali o desafio por ele proposto, e é um dos episódios mais marcantes na Bíblia, onde nós vemos ali o povo de Israel crendo em Deus. Elias ali, ele faz o desafio e o povo vê um sinal miraculoso do Senhor, o fogo que desce do céu e queima o holocausto, ele mostrando ali o seu poder, e é um episódio marcante na Bíblia. E nós, lendo isso, vemos Elias um homem de Deus, um homem de fé, um homem corajoso, um homem que desafia a idolatria, que se coloca ali a favor do povo, a favor de Deus, como um grande profeta. Mas o que acontece é que Jezabel, a esposa de Acabe, feiticeira, maligna, uma mulher terrível, ela diz que por causa de Elias ter matado seus profetas, os profetas de Baal, que eles eram sustentados por Jezabel, que era uma mulher que cria em Baal, que trouxe
ali a grande parte da idolatria para Israel, e ela fica furiosa e diz que vai matar Elias. E Elias, ele enfrenta 850 profetas e os derrota, e agora ele está fugindo de uma mulher. Não é uma mulher qualquer, é a esposa do rei, é uma mulher maligna, mas o fato é que um homem que enfrenta 850 profetas corre agora de uma mulher amedrontado. Não se amedronta ao enfrentar 850 profetas, e agora ele fica amedrontado e foge de uma mulher. Então, isso mostra a fragilidade humana. Enquanto dependemos de Deus, enquanto cremos em Deus, nós podemos, como Elias, realizar feitos poderosos. Mas quando a nossa fé, ela vacila um pouquinho só, a nossa humanidade se mostra como agora Elias está reagindo. Nós fugimos, nós corremos, nós, dependendo de nós mesmos, nós ficamos assim. E é o que nós vamos estar vendo aqui. O título que eu propus para nossa meditação de hoje é quando nós potencializamos os problemas. Isso pode acontecer. Todos nós temos problemas, a Bíblia nos mostra isso nitidamente, que os problemas fazem parte da vida cristã e não são consequências apenas do pecado, não são um castigo por causa do pecado. Está tendo problema porque você está vivendo em pecado. Não é assim. Jó não estava vivendo uma vida de pecado, pelo contrário, ele era justo, fiel e passou por problemas. Então, todos nós passamos por problemas, isso é um fato. Agora, quando nós estamos enfrentando os problemas, nós podemos potencializar esses problemas, fazer com que os problemas se tornem maiores, mais difíceis, mais penosos para a nossa vida. E vamos aprender um pouquinho aqui com Elias. Primeira coisa, irmãos, que eu quero aplicar à nossa vida nesse texto é que Elias, ele estava fazendo o que mais o prejudicava. Ele tomou atitudes que, no meio dos problemas, elas poderiam e vieram ali, se não fosse a mão de Deus, o prejudicar mais. Olha só comigo os versos de 3 a 5. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, preste bastante atenção nisso, para salvar a sua vida, fugiu, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Até aí. Olha só, irmãos, preste bastante atenção nas atitudes de Elias. Ele está sendo ameaçado por uma mulher que o jura de morte. E qual é a atitude de Elias? Fugir. Bom, se você está sendo ameaçado de morte, fugir é uma reação humana que é a atitude que talvez eu tomaria. Alguém falou que vai me matar, eu corro, eu fujo. Elias está fugindo. E até aí, tudo bem. Ele poderia talvez confiar em Deus como confiou em outras situações, mas agora parece que a fé dele está abalada e ele foge. Mas o problema é o que ele vai fazendo no meio da sua fuga. Em primeiro lugar, irmãos, uma atitude que poderia potencializar os seus problemas e que não fosse Deus, ele poderia ter aí sofrido bastante, é que ele, no verso número 3 aqui, está dizendo que ele foge, e no final do verso número 3 está dizendo, e ali deixou o seu moço. Ora, o que Elias mais precisava nesse momento era de alguém que ficasse com ele. Concorda? Você está sendo jurado de morte. Você precisa de alguém que esteja com você. Talvez se refugiar na casa de alguém que possa estar com você, que possa te proteger.
né? Mas Elias está fugindo, e ao invés dele ficar na companhia de alguém, de ter ali alguém junto com ele para dar uma força, para estar junto, Elias deixa o seu moço. Primeira atitude ali que pode potencializar o problema. Segunda coisa que vemos aqui é que Elias foi para o deserto. Irmãos, o verso número 4 vai dizer que ele foi caminho de um dia de caminhada, dá para andar bastante, então foi para um lugar distante, longe. Mas pensa comigo, irmão, se você tem alguém que está querendo te matar, ir para o deserto não é uma coisa muito bacana. Porque deserto é lugar que não tem nada, lugar seco, lugar sem vida, lugar difícil até de se esconder. E ele deita-se debaixo de um zimbro. Um zimbro é um arbusto, não é uma árvore grande, é uma árvore que é considerado um arbusto, pequena. E ele se deita ali debaixo daquela árvore. Então, ele está sendo ameaçado de morte, ele foge. E ele foge na companhia do seu moço, mas logo o deixa, fica sozinho. E estando sozinho, ele vai para o deserto. E, estando no deserto, ele dorme. Ora, se existe uma mulher que está ameaçando alguém de morte, uma mulher que tem um exército em suas mãos, uma mulher que é a esposa do rei, que tem ali um poderio militar. Ora, se Elias está querendo salvar a sua vida, como ele diz no verso número 3, no início, ele tomou atitudes completamente erradas. Não existe aqui um pensamento estratégico, não existe aqui algo que vá ajudá-lo a resolver o seu problema. O cara está querendo salvar a vida dele e ele fica sozinho. Primeira coisa, achar alguém que está sozinho é mais fácil. Né? Matar alguém que está sozinho é mais fácil. Segundo, procurar alguém, principalmente naquele tempo, no deserto, se tornaria muito mais fácil para Elias ser achado. Se ele fosse para uma grande cidade, poderia se esconder no meio da população, no meio da multidão, talvez isso inibisse o inimigo, se disfarçava no meio do inimigo, mas ele vai para o deserto. E estando no deserto, ele deita e dorme. Ora, o exército inimigo ali a mando da rainha, facilmente pegaria Elias, porque ele está no deserto e é fácil de se localizar, ele está sozinho e ele está dormindo. Olha como ele facilita. Se o que ele quer é salvar a vida, ele não está pensando nas suas atitudes. E o que podemos aplicar, irmãos, à nossa vida, muito perfeitamente, que às vezes, nos momentos que nós estamos passando por problemas, nós fazemos o que mais nos prejudica. Nós buscamos salvar a nossa vida, mas parece que nós acabamos desprezando a nossa vida. Segunda coisa, irmãos, que nós vamos aprender aqui com Elias, que ele está potencializando seus problemas, é que ele acaba fazendo uma oração absurda. Você já fez orações absurdas? Talvez você só vai se lembrar depois. Né? Puxa, eu estava orando por isso, eu estava pedindo a Deus isso ou aquilo, eu estava orando dessa maneira, daquela maneira, e a gente para pensar, meu, que absurdo! Como é que eu poderia ter pedido isso para Deus? Eu estava completamente errado. Mas Elias faz aqui uma oração absurda, irmãos. Olha o verso número 4. Ele está pedindo para Deus, e a maneira como ele fala com Deus, né? Pediu para si a morte. Ele está fugindo para salvar a vida, e quando ele vai orar, ele pede a morte. Não é estranho? Ele foge porque está com medo de ser morto. E quando ele vai orar, ele fala, basta, Senhor. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então, é uma oração absurda. Deus
não quer tirar a vida dele, principalmente nessa situação, principalmente quando ele está nesse momento de crise, de dúvida, de fraqueza na fé, e ele pede: Senhor, toma minha vida. Eu quero morrer, basta, acabou, eu estou cansado de viver, chega. Às vezes a gente fala isso para Deus, irmãos. Deus, ele sabe que, na verdade, no fundo, Elias não quer morrer. O que ele quer é se livrar dos problemas. Muitas pessoas, elas não querem morrer. No fundo, a pessoa quer viver. Mas ele pede a morte, e essa morte que ele pede, ele não está refletindo, não está pensando. Ele quer apenas que os problemas se acabem. Então, ele faz uma oração absurda, e às vezes a gente pode fazer algumas orações absurdas, falar para Deus algumas coisas que a gente não está refletindo, não está pensando, a gente quer uma coisa e pede outra. Então, nós podemos potencializar os nossos problemas fazendo alguns tipos de oração absurdos, irmãos, sem reflexão, sem sentido, querendo uma coisa e pedindo outra. A terceira coisa que potencializa os problemas para Elias é que Elias sustenta pensamentos e sentimentos errados. Ele tem algo em sua mente e está completamente errado. No verso número 9, o Senhor faz uma pergunta para Elias. E a pergunta de Deus é: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, Deus está dizendo para ele: você está no lugar errado. Tudo aquilo que meditamos anteriormente, né? Você está querendo salvar a sua vida, você está completamente errado. Você está no lugar errado. O que você está fazendo aqui? Deus pergunta para ele, mas a resposta que Elias dá é: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ora, esse fiquei só aqui, nós vamos ver lá na frente que ele é um sentimento que não é pautado pela razão. E às vezes isso acontece com a gente, nós abrigamos alguns sentimentos que não têm razão. Eu estou sozinho. Ora, ele acabou de deixar o rapaz que era seu companheiro, o moço que andava com ele, talvez um aprendiz, um ajudante, um servo, e ele deixa ele. Então não era para estar sozinho, pelo menos um podia ter. E eu acredito que mais pessoas poderiam estar do lado de Israel, porque quando ele vence os profetas de Baal, o povo de Israel grita: só o Senhor é Deus. O povo reage positivamente, e Elias ali é aclamado pela nação israelita naquele momento. Mas o seu sentimento é que está ele só. Estou sozinho, estão querendo me matar, Senhor. E ele repete a mesma coisa. A pergunta do Senhor, de novo, no verso 13, e ele responde no verso 14, e agora ele acrescenta. A primeira vez ele fala: tenho sido zeloso. Agora ele fala: tenho sido extremamente zeloso, mas estou sozinho. Então, às vezes nós abrigamos, irmãos, pensamentos e sentimentos que não são reais, que não são verdadeiros. E como podemos comprovar que Elias ele não está tendo um sentimento verdadeiro, que ele não está tendo um pensamento correto, é a resposta de Deus no verso 18 para ele, que ele não está sozinho, ele pensa que está sozinho, ele pensa que é o único crente fiel, é o único servo de Deus, mas Deus fala: não, eu conservei 7.000 que não dobraram seus joelhos, que não se curvaram a Baal. Ele não está sozinho, existem 7.000, mas ele não enxerga isso. A única coisa que ele enxerga é o seu problema. Ele vê que ele se sente sozinho, mas ele se sente sozinho porque ele deixou o moço, ele se sente sozinho porque ele foi para o deserto.
E como é que você vai se sentir acompanhado quando você se isola? Nós vemos aqui que quando Deus o manda caminhar, ele caminha ali 40 dias e vai para onde? Uma caverna. Ele está no deserto, debaixo de um arbusto, e agora ele caminha e ele vai para uma caverna, e Deus está falando com ele. Você vai ver aí, entre o verso 10 e o verso 14 ali, que Deus se manifesta para ele. Deus o terremoto, o vento forte, tudo isso Deus está ali mostrando, a brisa suave onde Deus fala com ele, e ele está dentro da caverna. Ele está na porta da caverna e Deus está ali fazendo tudo isso, e Elias continua ali se escondendo, e ele se sente só. Por que ele se sente só? Porque ele escolheu deixar o seu ajudante, ele escolheu ir para o deserto, ele escolheu entrar em uma caverna. E às vezes, irmãos, nós sustentamos esses sentimentos, esses pensamentos, e esquecemos de olhar que às vezes somos nós que estamos criando os problemas, ou potencializando os problemas. Como é que você vai se sentir bem se você se isola? Como é que você pode não se sentir sozinho se você está no deserto? Então, ele vai para o deserto e é claro que ele vai se sentir sozinho. Ele fala para o seu ajudante ficar e segue sozinho. Como é que ele vai ter um sentimento diferente agindo desta forma? Mas ele sustenta esses pensamentos, e Deus está falando com ele está repetindo a mesma história aí, né? Então, irmãos, às vezes nós podemos fazer o que mais nos prejudica no meio dos nossos problemas, das nossas lutas. Às vezes nós podemos fazer as orações mais absurdas. Às vezes nós sustentamos os pensamentos errados. E esses pensamentos, eles vêm porque as nossas atitudes geram esses pensamentos, geram esses sentimentos em nós. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, em quarto lugar, que o agir de Deus durante os problemas de Elias é maravilhoso. E o agir de Deus durante os nossos problemas também, se formos analisar, ele é maravilhoso. Às vezes enxergamos no momento, só lá mais adiante. No meio do problema, a gente só enxerga o problema. Mas nós podemos ver que Deus está conosco no meio dos problemas. Deus está com Elias o tempo todo aqui, no meio dos seus problemas. Então, o agir de Deus durante esse episódio de Elias. Em primeiro lugar, Deus o visita quando ele está fugindo, se escondendo, se isolando. Ele se isola de todos, mas ele não consegue fugir de Deus, se isolar de Deus. Deus nos acompanha o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. Porque se você for ver o verso 5, ele está no deserto, ele dispensou o moço, mas o que aparece para ele? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai o tocar. Então ele está isolado, ele quer ficar no deserto sozinho, mas Deus está lá com ele, envia o anjo dele, toca a ele no meio daquele isolamento, daquele problema dele. Olha só, irmãos, Deus não responde às orações absurdas, mas ele dá a provisão necessária. Olha que interessante. Elias pede para Deus tirar a sua vida. Ele faz essa oração. Verso 5 e 6, verso 4 e 5, né? Verso 4 ele faz a oração, verso 5 e 6, ali o agir de Deus. Então, ele pede para Deus tirar a sua vida, mas Deus lhe envia pão e água, alimento,
cara que está no deserto, uma botija de água é aquilo que ele está precisando de fato. Então ele ora, Deus, a oração absurda, né? Deus faz isso, faz aquilo, aquilo que Deus não vai fazer, porque é absurdo. Porque, na verdade, Deus sabe que o que ele quer não é morrer. Na verdade, ele está fugindo porque ele quer preservar a vida. E Deus entende, Deus sabe, como Paulo diz em Romanos 8,16, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é verdade, porque Elias faz uma oração absurda, mas a resposta de Deus é a resposta coerente, necessária. Então, eu peço para Deus tirar minha vida, mas na verdade Deus sabe que o que eu quero é viver. Eu estou fugindo porque eu quero salvar a minha vida, né? Eu quero o que está acontecendo com Elias. E Deus fala, não, você está orando para tirar a sua vida, mas você não quer morrer, você quer viver. Então, para viver, você precisa de água, você precisa de comida, e Deus manda o anjo toca nele, e ele come, enche a barriguinha e vai dormir de novo, ali no deserto mesmo, não muda de posição, e o anjo toca ele de novo e fala, vai, come mais, bebe mais água, porque você tem uma jornada longa, um caminho longo para percorrer. E aí, segunda vez que o anjo toca nele, ele então, acho que come mais, e ele bebe mais, e às vezes você fica pensando como eu. Irmãos, o verso número 8 aqui, diz que ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida é essa? Pão e água. Pão e água. E aí você está no maior problema, na maior dificuldade, e Deus está suprindo, mas você fala, mas é pão e água, mas o pão e água que Deus dá é especial, porque o cara consegue caminhar 40 dias e 40 noites no deserto. Então, o pão e água de Deus é diferente do pão e água da padaria, não é uma coisa natural, é o sobrenatural de Deus aqui. Então, Deus nos dá a provisão. Nós estamos ali no maior problema, a gente está querendo resolver o problema da forma errada, a gente está orando da forma errada, mas Deus responde da maneira correta, Deus responde do jeito necessário, Deus sabe aquilo que nós mais precisamos e Ele faz exatamente isso. E, em terceiro lugar aqui, a terceira ação de Deus no meio do problema que Elias está enfrentando, irmãos, é que Deus fala no momento certo, quando estamos prontos para ouvir. É muito interessante isso, irmãos, porque nós estamos lendo aqui o trecho de 18 versos, e você vai ver que só lá no fim que Deus responde aquilo que é a realidade. A reclamação de Elias eu estou sozinho, Deus, eu sou o único fiel, né? Ele fala duas vezes, para falar isso duas vezes para Deus, irmão, porque a pessoa está ali numa situação de contrariedade muito grande. Ele está respondendo a pergunta de Deus. Deus perguntar para você duas vezes a mesma coisa e você responder para Deus as duas vezes a mesma coisa, é porque você está realmente pilhado com aquilo. E essa é a situação de Elias. E Deus poderia falar para ele, que isso, Elias, você não está enxergando, você não está vendo. Deus poderia ter falado, na primeira vez que ele perguntou para Elias, que Elias respondeu e estava sozinho. E às vezes é o que a gente faz. A pessoa vem ali se lamentando, chorando, a gente já descarrega e fala, não, você não está vendo isso, está vendo aquilo, tá vendo? No momento a pessoa não está vendo nada, ela só está vendo o problema dela. E Deus sabe disso. E Deus tem toda a paciência. E Deus, Ele espera o momento certo, que nós estamos prontos para ouvir. E Ele fala no momento certo. E
Isso nós aprendemos aqui nesse texto, o agir maravilhoso de Deus. Às vezes nós reclamamos do silêncio de Deus, às vezes nós queremos que Deus fale, mas às vezes Deus está esperando, a gente está pronto para ouvir, porque se ele falar no momento que a gente não está pronto para ouvir, a gente não vai considerar. E Deus espera o momento correto para dizer para Elias, depois de tudo que acontece, Deus fala, ó, tem uma coisa, esse sentimento seu, esse pensamento seu aí está errado. Você não está sozinho, não. Tem 7.000 que não se dobraram, não beijaram a Baal. Você não é o único fiel, não. Tem mais, tem uma turma aí. Então, a cura para Elias, irmãos, como é que aconteceu? Né? Nós podemos ver aqui 3 situações aqui que aconteceram. Né? Primeiro, a cura de Deus veio aqui na vida de Elias quando ele saiu do deserto. Ele sai do deserto. Segunda coisa, ele deixou de andar sozinho. Você vai ver isso daí lá na frente, quando Deus fala para ele ungir a Eliseu como profeta, e aí ele deixa de andar sozinho, ele passa a andar com um companheiro, sai do deserto, ele começa a andar novamente com alguém, e ele volta à ativa. Isso é interessante. Você vê que a resposta de Deus para ele no verso 15 diz, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nise, ungirás como rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, a cura veio para Elias quando ele voltou à sua rotina de atividades, à sua vida normal. Como profeta, ele tinha que fazer essas coisas, e Deus fala, volta a agir como você tem que agir. Sai do deserto, para de andar sozinho e faz aquilo que você deve fazer, que você tem que fazer. E às vezes a gente está com nossos problemas e a gente foge para o deserto, a gente se isola, a gente abandona as pessoas, fica sozinho, quer resolver o problema sozinho, do jeito errado, ora do jeito errado, e mantém pensamentos errados. E Deus, para curar Elias, ele fala, você tem que corrigir todos esses erros. Você não pode ficar sozinho, você não pode ir para o deserto, e você não pode parar, você tem que continuar, você tem que seguir e fazer tudo aquilo que deve ser feito. Eu gostaria, nesse momento, irmãos, que você curvasse a sua cabeça. Eu não sei se você está passando problemas, se você saiu de alguns problemas que você estava enfrentando recentemente, ou se você está bem e vai logo daqui a um tempo enfrentar alguns problemas. Os problemas existem. Agora, como nós resolvemos os problemas é que vai fazer a diferença. Então, ficar sozinho não resolve o problema. Ir para o deserto não resolve o problema. Abrigar pensamentos errados, fazer orações erradas, não vai resolver o nosso problema. O problema nosso vai ser resolvido quando nós começarmos a enxergar o agir de Deus, que Deus não nos abandona, que Deus não quer que a gente fique sozinho, Deus não criou o deserto para a gente viver lá, porque deserto é lugar que não tem vida, então, se não tem vida, como é que a gente vai sobreviver lá? A gente não precisa do deserto, o deserto não vai resolver os nossos problemas, a solidão, o enclausuramento não vai resolver os nossos problemas. Deus, ele deseja que a gente experimente a sua provisão, e ele vai dar a provisão. Deus não está respondendo, talvez Deus não está respondendo você porque você não está pronto para ouvir a resposta de Deus. Você precisa de, talvez, pensar, eu também pensar, como é que eu estou orando? Será que a minha oração está sendo absurda?
A gente só vai perceber isso lá na frente, né? Mas às vezes a gente está fazendo uma oração absurda e quer ter a resposta de Deus. E é melhor Deus falar só quando a gente começar a orar direito, porque às vezes a gente está orando e a gente vai perceber só lá adiante que a nossa oração não tem nada a ver, não vai resolver em nada o nosso problema. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e que nós juntos orássemos pedindo a Deus para que essas lições que nós aprendemos aqui com Elias possamos aplicar à nossa vida para que a gente não precise chegar a esse ponto, mas que a gente consiga vencer sem precisar de passar por isso. Amém? Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, a aprender aqui com Elias que a solidão, o isolamento, que o abandonar as pessoas não vai nos ajudar, não vai resolver os nossos problemas. Pelo contrário, Pai, a gente vai potencializá-los. Deus, não nos deixe ir para o deserto, Pai. O deserto é um lugar que tenha recursos para nós. Deserto é lugar de morte, deserto não é lugar de solução. Ajuda-nos, ó Pai. Aquele que está isolado, enclausurado no meio dos problemas, ajuda a sair, ó Pai. Aquele que está, ó Deus, fazendo orações absurdas, Deus leva-o a refletir, leva a pensar, ó Deus, naquilo que ele tem falado, e a enxergar o teu agir. O Senhor às vezes está dando a provisão, o Senhor está sustentando, e nós estamos, ó Deus, orando de forma absurda, sem enxergar a tua mão, o teu agir. E os nossos sentimentos, ó Pai, muitas vezes que estão errados, os pensamentos errados, ajuda-nos a corrigi-los, ó Pai. Ajuda-nos a enxergar como o Senhor tem enxergado a situação. Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco, no meio dessa luta que nós temos passado, da crise de saúde, e que tem refletido numa crise econômica, uma situação que tem gerado desemprego, que tem gerado, ó Deus, problemas de saúde, que tem gerado morte para muitas pessoas, tem nos assustado. Muitas pessoas estão passando por problemas nesse momento. Deus, ajuda-nos a resolver os nossos problemas da maneira correta, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Que Deus te abençoe, que você possa continuar meditando nessa palavra e que Deus fale ao seu coração. Nós vamos precisar